Olá, eu sou a Natália Prado e quero compartilhar com você a minha história pós-maternidade. Mas para isso eu preciso te contar das minhas origens, de onde vim, do caminho que precisei percorrer para chegar até aqui. E tudo começou quando os meus pais ainda eram jovens, não tiveram planejamento nenhum financeiro, mas eles tinham planejado no coração deles e o desejo era ter uma família sólida, e assim foi. E em 1989 eu nasci. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, mas de uma família cheia de amor. Em 1992, o meu irmão Gustavo nasceu e as coisas foram ficando difíceis para os meus pais, que agora já tinham 2 filhos. A cidade que nós morávamos, que é Paranaíba, não nos atendia. Meus pais queriam dar o melhor para nós e foi aí então que os meus pais decidiram se mudar de lá. Em 1997, os meus pais, com a cara e com a coragem e com 2 filhos pequenos, vieram tentar a vida aqui em Rio Preto. E foi um período de intenso trabalho, eles trabalhavam muito, até a minha mãe descobrir a 3ª gestação dela, que foi muito surpresa naquele momento, Mas foi uma alegria muito grande pra gente, que a gente estava ganhando um outro irmão. E em 1999 o Joaquim nasceu. Eu tinha 10 anos e o Joaquim nasceu numa época muito difícil para os meus pais, uma época que eles trabalhavam muito, porque nós estávamos construindo a nossa casa própria, nós precisávamos sair do aluguel e foi difícil para os meus pais. Então eles tiveram que intensificar o tempo de trabalho deles para que a gente chegasse ao nosso objetivo, Então aí eu tive que assumir alguns papéis, Eu assumi o papel de mãe do Joaquim e cuidar dos meus irmãos enquanto os meus pais trabalhavam e o tempo que eles não estavam na escola. E ali eu vi o meu desejo pela maternidade, eu vi que isso aguçou o desejo do meu coração. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo e nós tínhamos o mínimo necessário para sobreviver. Tínhamos o suficiente, que era o amor, a presença dos nossos pais. E aquilo nos preencheu de uma maneira que nós não víamos a necessidade de mais nada. E eu lembro que eu já estava no ensino médio e eu me deparei com um folheto de uma ETEC, que era R$25 para fazer a inscrição, que era exatamente o dinheiro que eu tinha. Eu fiz a inscrição escondida dos meus pais. Eu escolhi o curso de prótese dentária, que era o mais próximo que tinha lá, que eu me identificava. E em 2007, então, eu iniciei a minha faculdade. Como diz minha mãe, nós íamos dar um passo de fé. E foi pela fé. Foi pela fé que eu me formei. Foi pela fé que eu venci e consegui hoje ter uma graduação. E claro, o apoio familiar foi imprescindível para mim, foi super importante. E naquele momento eu vi a minha mãe lutando, a minha mãe batendo o pé, quando meu pai chegou para ela e disse: amor, não tem condições da Natália continuar a faculdade, nós vamos ter que parar a faculdade dela. A minha mãe bateu o pé, a minha mãe disse: não, eu não posso fazer isso com a minha filha. Se eu fizer isso com ela, eu vou estar matando o sonho dela. Eu não posso matar o sonho da minha filha. E aí a minha mãe enfrentou todas as dificuldades, a pressão do meu pai, a pressão de estar vendo os meus irmãos precisarem de algo, a pressão que eu estava sofrendo na faculdade. Ela bateu o pé, ela foi firme, ela me deu o apoio que eu precisava, o suporte que eu precisava. Toda vez que eu ia cair, a minha mãe pegava na minha mão e me levantava. E aquela luta foi fundamental, ela me fez com que eu tivesse determinação, ousadia. Fez com que eu não tivesse medo de enfrentar nada. Principalmente o fato de quando eu estava pronta para fazer uma prova, eu tinha acordado de madrugada, 4 horas da manhã, para estudar para essa prova. E eu cheguei na sala de aula, o professor foi dar a prova para mim e ele disse: olha, você não pode fazer essa prova hoje porque seu nome não está na lista, seu pai não pagou a faculdade. Ele me expôs diante de 40 alunos. E aquilo para mim, o chão se abriu, a minha vontade era sair correndo, era gritar, era chamar minha mãe, era desistir de tudo.
Mas aí eu lembrei de todo o esforço que a minha mãe fez, os meus pais fizeram para me manter lá. Eu respirei fundo, olhei para o olho do professor e falei: eu estou preparada, eu estou pronta para fazer a prova. E eu vou fazer essa prova. Ninguém vai me tirar daqui. E aí o professor se compadeceu de mim, né? E me deixou fazer a minha prova. Enfim, eu venci, eu me formei em 2010, com muito sacrifício, com muita luta. E eu posso te dizer que quando você tem um sonho, quando você acredita naquilo e você tem o apoio da sua família, tudo é possível. E eu acreditei nisso, eu tive o apoio da minha família e eu consegui realizar o meu sonho. E em 2008 aconteceu o erro mais certo da minha vida. Eu adicionei o Gustavo equivocadamente no MSN, né? E nós nos tornamos melhores amigos. A gente tinha uma afinidade muito grande, mas eu não tinha ainda um amor por ele, nem uma paixão. Foi acontecendo com o tempo. Então, em 2010, nós nos casamos. Foi um casamento lindo, um casamento abençoado. Eu me lembro até hoje de olhar para trás e ver todo mundo emocionado com aquele casamento. E assim nós vivemos, nós curtimos 3 anos do nosso casamento, viajamos. Mas a gente necessitava de nos preencher, a gente necessitava de algo mais. E foi aí que nós decidimos ter os nossos filhos. E eu disse a ele que quando a gente tivesse o nosso primeiro filho, eu queria ter os 3 bem próximos. Para muitos isso era loucura, mas para a gente era a loucura mais certa. A gente estava determinado a enfrentar isso juntos, né? E em 2013 eu ainda estava me formando em ortodontia em Campinas. Foi quando eu descobri que estava grávida do Bernardo. Entre indas e vindas de viagem, shows, passei muito mal, repouso. Eu lembro que quando ele nasceu em 2014, em março de 2014, com 1 mês de vida, ele estava lá na plateia, na apresentação do meu TCC. E o Bernardo veio para nos encher de amor, para nos apresentar um mundo novo. E a gente queria mais, muito mais. E para muitas pessoas isso era loucura, esse desejo de ter mais filhos. E em 2016, então, veio o Vicente, que veio para nos completar, nos encher com aquele jeito carinhoso. E em 2017 veio o nosso caçula, o Teodoro. E eu trabalhava muito nessa época. Eu vivia basicamente para odontologia. Entre um atendimento e outro, eu parava para amamentar. Eu comecei a ter que deixar os meus filhos dormir fora para poder atender os meus pacientes, que meu horário de trabalho era muito extenso, era muito intenso. E aí, nesse período também, o Gustavo decidiu fazer uma faculdade. E eu apoiei. Sim, eu apoiei. Nós decidimos ter os nossos filhos na época que o Gustavo decidiu iniciar a faculdade. Foi muito difícil. Eu ter que aprender a ser mãe de 3 filhos ao mesmo tempo, no período que meu marido estudava, precisava desse tempo para estudar à noite e nos finais de semana. E começou a ficar tudo muito pesado para mim. A logística de deixar um filho num lugar, o outro no outro, quando um estava doente, um com febre. Daí eu coloquei na balança o que pesava mais, os meus filhos ou a minha realização profissional. E aí os meus filhos pesaram mais, e com muita dor no coração e ao mesmo tempo muita felicidade, eu abdiquei a minha profissão para viver hoje a maternidade. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu vi que eu tinha que viver ela com intensidade, eu vi que eu tinha que fazer jus toda essa renúncia. E eu decidi encarar a maternidade da melhor forma possível, como uma bênção realmente, como um presente de Deus. E eu resolvi transformar a infância dos meus filhos, na minha infância, no que eu vivi de bom, eu quis passar para eles. E assim foi. Mas é claro, né? Não é nenhum mar de rosas. Nossa, quanta dificuldade de tudo para amamentar, dificuldade para alimentar.
dificuldade de ter que lidar com birra, é muito difícil, né? A vida de mãe não é fácil, exige muito da gente. E uma das dificuldades que eu encontrei foi a parte da alimentação do meu filho. Eles começaram a ter muita recusa e eu falei, não tá certo isso. Eu vou transformar esse momento no momento mais prazeroso para mim e para eles que sofriam, né, com isso. E aí, o que eu fiz? Usei a minha habilidade de dentista, a minha criatividade de canceriana e a minha vontade, o meu desejo de inovar, de fazer o novo, de transformar um momento que era tenso, que era difícil, que era traumático, em um momento bom, prazeroso. Aí eu comecei a fazer pratinhos para eles. Eu contava muita história para eles, eu ensinava eles muito através de histórias. E eu contava histórias para eles do que iriam comer no dia. E eu comecei a brincar com o prato, transformar o prato num personagem, transformava um prato numa letra do nome deles. Foi muito bom para mim e para eles, porque eu percebi que eu estava muito próxima a eles. Que o nosso elo estava fortalecido, que o fundamental estava ali, era a nossa relação familiar. Era poder olhar nos olhos dos meus filhos e ver que eu estava lá, que eles estavam seguros, que eles tinham a minha atenção naquele momento. E aí eu tirei o foco da alimentação em si e vi que aquilo fazia muito mais sentido a parte de estar com eles do que a alimentação em si. E a alimentação com sucesso foi consequência. A alimentação lúdica, então, ela veio para transformar. Ela transformou a minha vida. Ela faz um sentido. Hoje os meus filhos comem de tudo, praticamente tudo que eu ofereço para eles, de uma maneira consciente, de uma maneira tranquila, feliz. Então, essa é a minha vida pós-maternidade. Essas são as minhas origens, de onde eu vim, eu tenho muito orgulho disso. E eu posso ajudar você a transformar a sua vida, a transformar a sua relação com seu filho, com a sua família. E eu estou aqui para isso. É para isso que a alimentação lúdica veio, para transformar. E se toda essa minha história fez sentido para você, você se identificou em algum ponto, deixa aqui no comentário, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa história e me siga nas redes sociais, que eu estou diariamente postando conteúdos de valor para você e que vai te ajudar nessa jornada. Até mais, até o próximo vídeo. Muito obrigada!